vocês como surgiu o plugin, de onde surgiu toda essa ideia, né? Lembrando que eu estou no mercado aí desde 2008, operando full time aí, tape read, né? A gente veio cada vez mais buscando a tecnologia para melhorar nossa tomada de decisão, principalmente melhorar a nossa taxa de acerto nos trades, né? Lembrando que o nosso operacional, independente de técnica, pessoal, você está operando análise técnica, você está operando price action, análise gráfica, tape reading, o objetivo nosso é melhorar a probabilidade do trade dar certo. A gente entrou no trade 50% de dar certo para o positivo, 50% de dar certo para o negativo. Lembrando que o mercado também é soma zero, para alguém ganhar, alguém tem que estar perdendo, e principalmente pelos custos, quando a gente empata, a gente não sai no 0 a 0, porque a gente tem custo bolsa, custo de corretagem. Então, o nosso objetivo como trader pessoa física, como trader profissional, é buscar melhorar essa taxa de acerto, a probabilidade dessa taxa de acerto, para a gente melhorar a nossa eficiência e, com isso, ter mais resultado positivo, ter mais lucro, tá bom? Antes de falar aí do plugin Tape Reading em específico, eu queria contar não uma história, né, fazer uma metáfora para vocês aqui, que eu chamei da história do GPS. Né? Eu me lembro quando eu comecei a dirigir, né, eu viajava para vários lugares, eu ia para vários lugares e não tinha GPS. Né? Você precisava, para ir em São Paulo mesmo, você precisava perguntar o nome da rua, você ia para um bairro estranho que você nunca perguntou, você perdia muito tempo nessa análise de onde é a rua, de onde virar, para tomar decisão, nem tomar decisão, para conseguir chegar no lugar certo. Né? E aí a tecnologia foi evoluindo, veio os GPS, né, os primeiros GPS aí, onde ficou muito mais fácil, na verdade muito mais ágil, não só a facilidade, mas a velocidade da tomada de decisão, a velocidade de chegar no objetivo principal, aí ficou muito mais rápido. Você teve uma redução muito rápida aí de aprendizado e uma redução muito rápida de chegar no lugar. Na verdade, você não precisa nem aprender a chegar no lugar. Né? Antes eu saía da minha casa, ia para a casa da minha mãe, eu sabia o caminho de cor, e quanto mais eu ia, mais rápido eu chegava, ia descobrindo caminhos alternativos, e com o GPS isso ficou muito facilitado, né? Você tinha um caminho ali ou por menor distância ou mais rápido, né? Você escolhia onde ia, e isso foi evoluindo, não parou essa evolução aí. Veio hoje, acho que praticamente a maioria das pessoas que eu conheço aí que dirigem usam Waze ou algum outro tipo de GPS inteligente, né? Que além de ele te dar um caminho, ele aprende esse seu caminho, ele te traz caminhos melhores, ele te traz caminhos mais rápidos, aí, caminhos sem trânsito. Então, é uma evolução muito grande, e essa é uma metáfora que cabe muito para a gente no plugin Tape Read. Né? Conversando com o André, a gente veio vendo bastante que tipo de tecnologia se compara com o que a gente vem fazendo. Né? Antes a gente operava na mão, o aprendizado era muito mais lento, depois a gente mudou a ferramenta e conseguiu construir o plugin Tape Read, então a gente tinha um GPS que te mostrava o fluxo acumulado do mercado, para que lado os players estão operando, e hoje a gente está indo para a segunda fase disso, que é ter como se fosse um Waze, aí, que é o plugin Tape Read, que a gente chamou de 2.0, que é depois de 2 anos trabalhando toda essa identificação, todo esse tratamento que eu vou mostrar para vocês no webinário, a gente conseguiu identificar e reconhecer o padrão dos institucionais, o padrão dos robôs. Então, além de a gente ter todo esse direcionamento do caminho, a gente tem um reconhecimento inteligente baseado no que os players estão fazendo. Então, bem rápido aqui para vocês, dar um overview aí do que seria essa metáfora do GPS. Tá bom? Isso que vocês têm na cabeça, pessoal. O plugin Tape Read, ele vai dar um direcionamento melhor para vocês, um caminho melhor, um aprendizado mais objetivo. Mas uma coisa que eu quero ressaltar e quero que vocês anotem: o GPS não faz você um piloto melhor, não faz você um motorista melhor. Da mesma forma, por isso que eu gosto muito dessa história do GPS, da mesma forma que você tem um GPS, você tem um Waze,
você vai chegar no seu objetivo mais rápido, você vai dirigir melhor, você vai por caminhos melhores. Ele não vai te fazer um bom motorista. Se você não souber dirigir, você não vai conseguir pegar o carro e fazer utilidade do GPS. A mesma coisa no plugin Tape Reading. Vocês precisam se desenvolver como traders, vocês precisam entender essa leitura de mercado, vocês precisam entender as premissas de Tape Reading, então desenvolver conhecimento de mercado, conhecimento de microestrutura de mercado, conhecimento da dinâmica das ordens, particularidade dos ativos, de novo, né? Índice é diferente de dólar, que é diferente de ações, que é diferente de opções, e depois se desenvolver como motorista, como piloto do seu trade. Não adianta nada o cara ter um GPS, o cara ter o Waze ali que corta o trânsito, o cara ficar nervoso, o cara brigar com todo mundo, o cara correr pra caramba, que vai acontecer acidente, vai acontecer alguma coisa. Da mesma forma, se o trader não tiver um gerenciamento de risco, se ele não tiver o controle emocional com a melhor do mundo, ele ainda vai perder dinheiro, né? Um outro jargão de trader que tem, né? Se você pegar um trader com um sistema mediano, mas com uma boa disciplina, ele vai ganhar dinheiro. Agora, se você pegar um trader com o melhor sistema, mas com uma disciplina mediana, esse cara é muito provável que ele vai perder dinheiro. Né? Que no final, pessoal, o que decide é as nossas emoções. Né? Eu brinco que toda vez que eu entro no meu escritório, eu tiro o coração, coloco o coração lá fora, guardado numa gavetinha, opero, coisa que eu gosto muito, que eu brinco, né? Tapa na orelha deles, e depois volto e pego o coração, porque o mercado é isso, o mercado é emoção. Eu lembro que eu escutei de um aluno nosso, né, que ele falou, quer conhecer uma pessoa, coloca ela para perder dinheiro. É aí que você vai mostrar aquele cara que é o melhor cara na empresa, gerente bom pra caramba, o cara cai no mercado, o mercado põe um espelho na frente dele e ele vai ali ver as fortalezas e as fraquezas que ele tem, o que ele precisa desenvolver para dar certo. Mas a grande coisa boa do mercado hoje, né, o melhor acesso ao mercado é hoje, pessoal. Antes a gente não tinha ferramenta, a maioria das coisas aqui que a gente vai mostrar para vocês, a gente fazia em planilhas na mão, planilhas que demoravam para atualizar, tinha que copiar o histórico, jogar na planilha, executar, e não era em tempo real. Então hoje o mercado está muito mais fácil. Na minha época você tinha que sentar dentro de uma corretora para ter acesso a um DMA. Hoje vocês têm DMA de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, que tem uma internet boa, então você consegue acessar o Profit em qualquer lugar. Então está muito bom para vocês acessarem. Né? Hoje é muito, minha esposa que brinca, né? Hoje é muito mais fácil dirigir com o Waze, aí ela vai para qualquer lugar. Antes ela precisava de ajuda, e agora qualquer lugar põe no Waze ali, vamos embora, tá bom? Então aqui é só uma historinha para ilustrar um pouco a nossa cabeça de evolução de ferramenta e o que a gente fez para acompanhar a evolução com a evolução da tecnologia. Né? Uma vez que o mercado está cada vez mais eletrônico, cada vez mais robotizado, a gente como trader discricionário precisa fazer a utilização da tecnologia para conseguir competir melhor nesse mercado, tá bom? Para conseguir ter mais competitividade. E é disso que eu estava falando, pessoal. Como que aconteceu a evolução do Tape Reading? Isso aqui falando do mercado brasileiro, tá, pessoal? A gente começou todo o Tape Reading lá no Pregão Viva Voz, desde o início da bolsa, lá da bolsinha, quando era na lousa, né, pessoal? Tinha o Pregão Viva Voz, onde era aquela gritaria, a negociação não era eletrônica. Então se registrava lá nos primórdios os negócios na lousa, né? Por isso que vem o jargão pedra, né, no mercado. Qual que é o último negócio na pedra? O que está na pedra? Porque marcavam ali comprador, vendedor e o último negócio na lousa, por isso se chamava pedra, os jargões do mercado vêm desde aquela época. E você tinha uma leitura de mercado, a dinâmica do mercado acontecia num único ambiente, com aquelas pessoas que estavam negociando ali, mesmo com ordens externas, vindo de investidores, vindo de banco, vindo de tesoureiros, toda a negociação acontecia naquela roda, né? Existiam várias rodas, tinha roda de dólar, roda de ouro, roda de índice. Na verdade, nessa época ainda nem tinha BMF, nesse começo da Bovespa, era só as ações mesmo, depois, na década de 80, aí, que veio a BMF. Mas a dinâmica do mercado era basicamente analisar oferta e demanda, era analisar se tinha mais comprador ou mais vendedor, e o histórico dos preços aí, baseado na famosa ticker tape, né?
que era a fita, e daí que nasceu o tape read, né, que era a leitura da fita ali, de onde era registrado os negócios. Né. Quem tiver curiosidade um pouco mais da história, é só colocar aí no Google, né, ticker tape, vai ver várias fitas de tape read, onde se mostrava o negócio. Era essa análise que o pessoal fazia, muito mais do dinamismo ali do presencial, né? Ver que o cara que estava com muita urgência de comprar, sabia que aquele investidor era grande, sabia que aquele investidor era pequeno, e o acompanhamento aí do mercado através da fita, né? Com o passar dos anos, o mercado brasileiro seguiu os mercados mais desenvolvidos, principalmente o mercado americano, que foi indo para o mercado eletrônico e teve aí o fim do pregão. Na verdade, a gente teve um período que existia pregão viva voz e ainda existia já existia o mercado eletrônico. Começou essa transição com a parte da manhã e o horário do almoço, dependendo do mercado. Então, das 9 às 10, mercado eletrônico, das 10 a 1, mais ou menos, acho que era esse horário, das 10 a 1, mercado viva voz, da 1 às 2, mercado eletrônico, e depois aí até o fechamento do mercado viva voz. Foi acontecendo essa mescla, né? Nunca o mercado teve uma mudança abrupta, né? A partir de amanhã é assim, sempre tem um teste, né? Uma validação. Então aconteceu isso, eu peguei exatamente essa transição, por isso que eu falo que eu passei por toda a transição do mercado, do pregão viva voz até hoje. Depois acabou o pregão viva voz, foi extinto primeiro o pregão Bovespa, depois foi extinto o pregão BNF. E aí o mercado ficou por muito tempo no que a gente chama de primeira fase, que era um mercado que não tinha robôs ainda. Existia já alguns robôs desde da época de Bovespa aí, mas eram robôs muito arcaicos, principalmente robôs de arbitragem, aí, né, onde o pessoal fazia arbitragem entre o papel Petro e o fracionário Petro. Poucos robôs fazendo arbitragem em BMF, né, fazendo arbitragem de mini dólar, com dólar cheio, de mini índice, com índice cheio. Era um mercado que eu brinco foi a fase mais tranquila de se operar no mercado eletrônico, porque realmente todos os lotes que estavam lá eram lotes confiáveis, existia blefe, mas o lote ficava na tela, porque o pessoal operava da mesma forma, do mesmo hábito que eles tinham no pregão. Então o mesmo cara, o mesmo broker lá, se pegava a corretora, por exemplo, se pegava na época era a Link, né? Não era o UBS, era a Link. A Link era player gringo institucional, tinha o JP que operava por lá, veio para o mercado eletrônico, a Link continuava operando para estrangeiro. Não sei se era o JP tradando lá para os caras, mas era estrangeiro operando muito forte. Credit Suisse, Pactual, Bradesco, a tesouraria do Bradesco. O Bradesco operava por várias casas, né? O tesoureiro do Bradesco operava pelo Bradesco, pela Fator, pela Convenção, que hoje é a Tullet, pelo BES, que hoje é a Haitong. Por várias corretoras, ele operava para diluir esse fluxo. E era muito claro, quem tinha discernimento de tape reading, era muito claro ter noção de quem que eram as corretoras que mandavam no mercado e quem eram as corretoras que você tinha que confiar ou não. Você fazia a leitura ali se era uma corretora institucional, se era uma corretora de estrangeiro, se era uma corretora de pessoa física. Nem tinha essa questão de corretora de robô, né? E eu comecei naquela época já no GL a pintar as cores. A gente podia pintar em três grupos, né, as corretoras. Eu pintava em institucional, nacional, que era vermelho, institucional estrangeiro, que era verde, e azul claro, que era a corretora que eu operava, e naquela época era a maior corretora de pessoa física. As outras corretoras, a representatividade no mercado era muito pequena. Hoje isso mudou, tem várias corretoras com perfil de pessoa física que tem representação, né? Passado essa primeira fase, teve início a segunda fase do mercado eletrônico. Isso aí, estou falando em meados aí agora de 2009 para 2010. Então, o mercado dali finalzinho de 2008, 2009 virou, 2010 e 2011 a gente teve a segunda fase do mercado eletrônico, que foi o início dos robôs. Eles iniciaram aí no mercado de Bovespa, depois vieram para o mercado de BMF, e o mercado já começou a mudar. O mercado começou a mudar muito, né? Eu lembro que começou a entrar os primeiros robôs ali no índice, era molezinho os robôs, pessoal. Eu lembro que tinha um robô
no índice, se tivesse ordem pendurado de 50 lotes a 40, 50 lotes no 10, se você colocasse uma ordem a 30 e a 20, o robô executava as duas pontas. Como tinha lote no 40, 50 lotes, que é bastante lote no índice, e outra barreira de lote no 10, 50 lotes nos 10, o robô, aparentemente, ele operava escora de lote, então ele se protegia no lote, você colocava uma ordem de compra a 10 e uma ordem de venda a 30, automaticamente era executado. Eu lembro que a gente tinha uma boleta, era Ctrl F6 no GL, que a gente já mandava as duas ordens juntas, pessoal. Deixava essa boleta fixa, era só apertar Enter, 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 a gente fazia trade de 20, 30 pontos de índice, com 5, 10 no cheio, 10 era o limite que o robô executava, mas fazia 10, 15 trades na sequência. Eu lembro que o pessoal da corretora surfou muito isso, só que aí um descobriu, o outro descobriu, foi diminuindo. Eu lembro que antes era 50 pontos, veio para 40 pontos, 30, até que o Felizardo ali fez em 10 pontos, acabou com a felicidade do mercado, isso durou mais ou menos um mês. Mas eu falava, pessoal, é só Atari, esse robozinho, eles vão passar óleo. E aí o robô veio se adaptando, nada mais que o robô fez. A maioria dos robôs HFTs hoje são baseados em duas grandes engenharias, em duas grandes tecnologias, né? Inteligência artificial e rede neural. Então eles aprendem o que eles estão fazendo de forma muito mais rápida, lógico que sempre com o input do humano ali, mas eles conseguem, baseado naquelas variáveis, aprender muito mais rápido que a gente. E o robô foi se desenvolvendo, começou com esses robôs de arbitragem aí, robôs discricionários mais básicos, e veio aumentando a complexidade, eles vieram entendendo o mercado. Eu lembro que nessa época também tinha um robô que seguia muito o player, e como ele sabia que a nossa corretora, a corretora que operava, era sempre resultado positivo, né? Se você pegasse o saldo da corretora, todo final do dia era saldo positivo. Tinha trades que perdiam, mas em sua maioria todos os trades ganhavam todos os dias. E o robozinho começou a seguir nossos lotes. Eu lembro que eu colocava 5 lotes no dólar, o robozinho da Link colocava 5 lotes atrás. Eu colocava mais 5, ele colocava mais 5 lotes. Aí eu falei, pô, vamos ver como que esse robô funciona. Tinha um botão, se eu me recordo, era F10, que é uma ordem pende. Você fica segurando, ela fica colocando e tirando a ordem do book. Coloca e tira a ordem do book, né? Eu apertei esse botão para testar, o robô colocou umas 15 ordens atrás da minha. Né? Ele seguia, mas ele não tinha um tempo para não seguir, né? Tipo, um objetivo só segue 2 ordens, 3 ordens. Eu lembro que eu tinha uma operação que eu chamava Destroyer, né? O robô ligava normalmente 9h20, eu ficava 1 ou 2 minutos fazendo isso, e eu na compra, um amigo sentava do meu lado na venda, até a gente desligar o robô. A gente desligava o robô, eu lembro um dia que a Link copiou 500 lotes meu, eu fiquei com 5 lotes, levei, tomei uns 4 pontos aí, perdi acho que uns R$500 nessa brincadeira aí, porque o Pactual veio e boletou os 500 lotes na cara do robô, e aí o robô já começou a estopar, mas a gente fazia isso para desligar o robô e conseguir operar o número 9,5 sem robô. Era uma fase que veio muito dinheiro, mas também durou pouco, durou mais ou menos um mês aí isso aí, depois o robô já passou o óleo e voltou a não ter esse problema. O nosso objetivo é o quê, né, pessoal? A gente opera baseado no comportamento dos outros players. Então, o meu objetivo como trader, pessoa física, o meu objetivo como scalper ou como day trade, se for fazer uma operação um pouco mais longa no dia, é buscar ineficiência no mercado. Então, a gente fica buscando ineficiência em cima dos robôs, a gente fica buscando ineficiência e o rastro dos grandes players. Então, o cara precisa executar 1.000 lotes, 2.000 lotes. Será que ele não vai deixar uma brecha? Só um minutinho. Será que eu não consigo acompanhar essa compra dele? Ele compra 200 lotes, depois ele compra mais 200 num lote piorado. Ele piora o preço, ele paga 10, depois ele paga 20, depois ele paga 50 no índice. Será que se ele continuar comprando, ele não vai pagar no 100? Ele não vai pagar no 200? Qual é a quantidade, qual é a magnitude de lote, né? O que a gente chama de agressividade, como esse cara está comprando, a intensidade, quantas vezes está se repetindo e qual é o tamanho do lote. Mas o mercado foi evoluindo, e qual que foi a grande mudança para a gente aqui que representou sair da primeira fase e entrar na segunda fase do mercado, pessoal?
foi um S&P, desculpa, foi um payroll. Eu lembro que na verdade, desculpa, o payroll foi na terceira fase. Aqui, pessoal, a grande mudança aqui da primeira fase para a segunda fase do mercado foi 2010, flash crash. Quem procurar na internet vai ver, teve o flash crash, então a bolsa lá dos Estados Unidos teve um prejuízo muito grande por um erro de um robô. Então o robô causou uma cadeia de ordem ali que acabou gerando uma cadeia de outras ordens de stop. E isso veio diversas regulações no mercado e os robôs melhoraram muito, né? Diminuíram diversas ineficiências aí e acabou os robôs vindo. Eu lembro que o mercado mudou drasticamente depois do flash crash. E aí o mercado veio se adaptando com esse perfil operacional, com esses robôs predatórios, né? Então, além de robôs de arbitragem, além de robôs de correlação, muitos robôs baseados aí na análise da atuação dos outros players, da mesma ineficiência que a gente opera, eles também colocando esses robôs de tape reading aí discricionários, né, com muita velocidade e com análise de atuação de player. E o que aconteceu no mercado? Desde a crise de 2008, pessoal, o mercado vem desalavancando. Tem menos dinheiro no mercado de renda variável. Isso não só no Brasil, como no mundo todo. Por quê? Com a crise de 2008, diversas regulações vieram no mercado. Então, grandes hedge funds quebraram em 2008, saiu o dinheiro do mercado. O pregão Viva Voz, no caso do Brasil, saiu, diminuiu o lote na tela. Tinha scalpers, amigos meus, que na época do pregão ficavam posicionados em 1.000 lotes, 2.000 lotes de índice, 500 lotes, 1.000 lotes de dólar, 1.000 lotes de DI. Então, esses caras no mercado eletrônico não conseguiram fazer isso. Muitos com IPO da Bolsa, né? Acabaram colocando muito dinheiro no bolso, saíram do mercado. Os que continuaram no mercado diminuíram o lote. Então, a gente teve uma desalavancagem, uma diminuição de posição muito grande no mercado e, consequentemente, os players que operavam com lote grande, que tinham muita exposição, tiveram que começar a usar algumas técnicas, algumas táticas para esconder esse lote. Visto que existiam dois perfis operacionais, vamos se falar assim, predatório, que é o cara que opera atrás de outro player. Os operadores, pessoa física, que faziam isso desde a época do pregão, os scalpers, né, faziam isso, eles saíam na frente do fluxo institucional, isso migrou para o mercado eletrônico e com o advento dos robôs HFTs, muito mais front-running player aconteceu, e aí a gente teve a migração para a terceira fase do mercado, que foi marcado por um payroll, aqui me lembro, abril e maio de 2013, onde realmente diminuiu muito o lote da tela, teve escassez de lote da tela, também com o começo da alta aí do dólar, sumiu o lote da tela, não só no dólar, em diversos mercados, porque entrou novos robôs, pessoal, entrou robôs para otimizar a execução dos institucionais. Então, pensem comigo, uma vez que existe um player, que a gente chama de player informado, que toma decisão em outra esfera, né? Ele não olha só análise gráfica, análise técnica, ou só tape reading, ou só fluxo de ordens, ele tem uma tomada de decisão macrofundamentada, muitas vezes essa decisão está fora da tela, ele vem com uma decisão de fora e coloca lotes ali no mercado. Esse cara continua existindo, então todo dia nasce alguém precisando operar dólar, todo dia nasce um importador precisando travar dólar, um exportador precisando travar dólar, um banco fazendo arbitragem com essas empresas. Então todo dia nasce alguém precisando desmontar uma posição em alguma ação, montar uma posição no índice, fazer um hedge. E esse cara continua existindo. Antes ele colocava 500 lotes na tela, deixava o lote lá, saía aquela correria de todo mundo executando na frente dele, ele vinha catando lata e executando num preço pior. E aí esse cara começou primeiro com lote escondido, então ele colocava lote escondido aí de 50 e 50, só que ele precisava ser agredido para ser esse lote. E aí o que começou a fazer? Ele falou, pô, e se eu começar a entrar no mercado de 5, se eu começar a entrar no mercado de 10, se eu começar a entrar no mercado de 20? E aí começou diversas ordens diferentes, pessoal. Quem quiser, gosta de buscar, é só entrar na internet, tipo de ordens, né, no tipo de ordem CME, tipo de ordens Estados Unidos, se eu colocar
esses termos em inglês, vocês vão achar bastante coisa. Então começou a vir as ordens snipers, diversos tipos de ordens de lote escondido, vieram ordens fantasmas, vieram diversas ordens condicionais, e a mais... Peço desculpa nas pausas aí, que minha garganta é um pouco seca aqui, pessoal. E aqui veio o mais mudar o mercado, pessoal, foi uma ordem condicional que ela chama Parent Orders, ou ordem pai ou ordem mãe. Né? O que ela faz? Imagina que você queira comprar 500 lotes de dólar. Ao invés de você mandar uma ordem de 500 lotes, você pode pegar essa ordem pai e mandar 5 ordens de 100, 5 ordens filhas de 100. O mercado vai enxergar 5 ordens de 100, mas você gerencia uma ordem só de 500. Por que antes era tão difícil os caras esconderem lote? Porque imagina o cara ter que gerenciar 20 ordens. Vai ter 20 linhas de ordens, cancela uma, muda, aí o trader manda mudar o preço, o cara tem que mudar o preço de 10 ordens, daí ele esquece de uma, dá confusão. A TI veio para ajudar o mercado institucional, colocou um algoritmo ali de condição de ordem e acabou mandando 5 ordens de 100 lotes. Ou 10 ordens de 50. É algum gênio ali de TI, né? Não precisa ser muito gênio para isso, falou, pô, e se a gente começar a colocar aleatório? Uma hora vai enviar 5 de 100, outra hora vai enviar 10 de 50, outra hora vai enviar 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, ou uma de 90 e 2 de 5. E pro trader, o controle vai ser manual ali, vai ser automático, né? Ele não vai precisar controlar de forma manual todas as ordens, apenas a ordem pai. Isso mudou drasticamente a dinâmica do mercado, né? Muito daqueles lotes grandes que a gente enxergava, a gente não vê mais no book. Antes o dólar ficava com 1000 lotes, 500 lotes, cada nível de preço. Hoje, muitas vezes, é negociado esse lote. Se você olhar no volume price, ali, o acúmulo do volume na horizontal, você vê que vários níveis de preço executa muito lote, às vezes 1000, 2000, só você não vê esse lote na tela. Você olha, tem 50 em cada nível de preço, 50 no 52, 70 no 52,5, negocia nessa faixa, sai mais de 2.000 lotes e você não vê o lote na tela. Por isso, uma das primeiras coisas que a gente fez, depois conseguiu identificar a agressão de forma correta, eu vou falar isso um pouco para frente, foi desenvolver o histórico de negócios agrupado, ou que a gente chamou na Nelógica de ordem original, onde o cara pode mandar uma ordem dessa condicional de 500 lotes picada, que a gente vai ver qual que é a ordem original, qual que é a ordem ali que ele tem. Né? E isso veio facilitar muito, que a briga é essa, pessoal. Existe duas brigas de ineficiência no mercado. De um lado, o grande player, o institucional, os fundos, os estrangeiros, que precisam montar posições. Então, imagina que o cara precisa comprar 1 milhão, 2 milhões de petro, 10, 20 mil lotes de dólar. Como que ele vai comprar esse lote? Se ele tem que comprar em uma hora ou em um dia, como ele vai trabalhar esse lote? E uma vez que a gente descobre esse lote, a gente pega uma ineficiência dele, a gente vai atuar em cima dessa ineficiência, vai dar um front-running nesse cara. Tanto a gente, hoje, quanto os robôs. Então, essa é a briga do mercado com fluxo real, camuflar esse fluxo para não ter outros players operando em cima dele, fazendo esse cara pagar mais caro. E esse é o grande dinamismo, né? Essa é a grande briga do mercado, que uma vez que você entrou no mercado, pessoal, independente de técnica, você entrou no rompimento, o que vai dizer que você está certo? Pense um pouco aí. Você entrou no rompimento de compra, o que vai dizer que você está certo? Não é o outro lado do gráfico, pessoal. Não é a outra ordem do book ali. São as ordens que vão para o histórico, são as ordens executadas. É o comportamento dos outros players. Você comprou, tem mais players, mais pessoas com interesse de comprar para cima, com interesse de consumir a liquidez para cima. Então você comprou no 54. Tem pessoas com interesse de comprar no 55. Com interesse não, né, pessoal? Com disposição, com vontade de fechar, com decisão de fechar a 55, a 56, a 57. Se não tiver pessoas com intenção, se não tiver players com a decisão de comprar, você não vai estar certo. Por isso que a gente fala que é muito importante analisar a atuação dos outros players, porque o resultado do nosso negócio é a resultante do operacional deles. E tá para vir aí a quarta fase do mercado,
ela não mais é se ela vai acontecer, mas quando ela vai acontecer, que é a tela cega, que está dando bastante discussão aí, diversas pessoas preocupadas de como que vai ficar o mercado. Para quem não sabe o que é isso, o que é a tela cega, pessoal? O Brasil é um dos únicos países que a gente tem a identificação da corretora, a identificação do player, que a gente chama, né? Mas no caso do Brasil é a corretora, que está enviando a ordem. Então a gente sabe que enviaram 5 lotes de índice pela XP, enviaram 5 lotes de índice pela Rico, enviaram 100 lotes de dólar pelo Bradesco. A gente consegue fazer essa análise. E com isso, a gente tem uma variável muito importante para quem analisa fluxo de ordens, porque a gente traz essa história desde lá do pregão, você consegue analisar a atuação do player. Então você sabe que tem corretoras que tem perfil exclusivo de pessoa física. Então você pega o caso aí Rico, Valpires, são corretoras que são exclusivamente de pessoas físicas, né? Se não for exclusivamente 90%, 80% são de pessoa física. Corretora com um perfil 100% institucional, um exemplo é o UBS, só opera institucional, não opera pessoa física. Tem corretoras com perfil mais de estrangeiro, corretoras com perfil mais de banco, e você consegue fazer essa análise e uma tomada de decisão melhor. O que vem a ser essa variável player atuante? A gente olha 4 variáveis no tape read, né? Agressividade, como que o cara está colocando aquela ordem, intensidade, quantas vezes aquela ordem se repete, qual é o tamanho dela, player atuante, qual que é a corretora que está enviando aquela ordem, e contexto, que é um pouco mais abrangente aí, por que ou em que cenário ou em que condições aquela ordem está sendo enviada. E é muito bom isso. Você vê um lote de 100 da Rico, é totalmente diferente de você ver um lote de 100 do Bradesco. Porque você sabe que a pessoa física, ela não tem tanta recorrência, tanta repetição de ordem. Você sabe que a maioria faz day trade, que ela tende a zerar um pouco para cima ou estopar um pouco para baixo. Já o Bradesco pode ter várias ordens repetitivas, aquele 100 pode estar por trás 5.000. E quando você começa a fazer essa diferenciação, o que você faz? Você vai estar 100% certo? Muitos pensam, não, eu vou estar 100% certo. Não. Mas o que a gente vai fazer? Eu falei no começo do webinar, o nosso objetivo é aumentar a nossa taxa de acerto. Para aumentar a nossa taxa de acerto, consequentemente, a gente tem que aumentar a nossa probabilidade de acerto. E uma vez analisando o player atuante, que muitos desconsideram essa variável, alguns falam, vai ter tela cega, eu não preciso aprender a ler player. Ainda a tela não está cega, vai demorar um pouco, não posso dizer quando, que eu não consigo prever, mas vou falar para vocês o que eu estou imaginando. Mas é uma vantagem muito grande que você consegue usar hoje já. Hoje não tem mais problema, você consegue usar amanhã, diferenciar o perfil operacional de cada corretora. Então a 4ª fase vai ser a tela cega, a gente vai começar, acho que já até começou agora no mercado agrícola, tem que até conversar com um amigo meu de Porto Alegre, o Leandro, que opera no mercado agrícola, é um dos principais players, pessoa física aí no mercado agrícola, para ver o que ele sentiu dessa mudança. São 6 meses de teste, depois uma avaliação da bolsa aí, mas a princípio nenhuma novidade para o mercado, principalmente de Bovespa e de BMF, dólar, índice, DI. Mas a grande questão, pessoal, que a gente ainda vai continuar analisando as 3 variáveis, agressividade, intensidade e contexto, da mesma forma que isso acontece no mercado americano, aí nos Estados Unidos. Diversos players operam por tape read, é só procurar qual que é a matéria mais ensinada pelas prop trades, né, lá nos Estados Unidos. Os traders pessoa física, muitos estão em mesas proprietárias. É só vocês pesquisarem rápido no Google e ver qual que é a principal matéria ou qual que é a principal escola ensinada ali para os traders de proprietária. E vocês vão pegar a resposta aí, que eles continuam fazendo tape reading mesmo com a tela cega. Tá? No mercado de ações já existe também a tela, a gente fala que é meia cega, porque lá você consegue saber de qual centro de liquidez estão enviando a ordem. Então a ordem vem lá 100 lotes de Apple da Nasdaq, 100 lotes de Apple da NYSE, 100 lotes de Apple da Dark Pool. Então você sabe diferenciar também se é uma ISN ou uma bolsa de mais pessoa física, de mais institucional, de mais robô, e você consegue fazer essa leitura.
tá bom? Então, próxima fase aí do mercado é a tela cega, mas a gente já está preparado para isso desde a terceira fase, que hoje 90% ou 85% do plugin aí é baseado em tela cega, né? Muita análise nossa é baseada na tela cega e a gente tem diversas análises complementares baseado em player aí, que faz total sentido, muito também aí no plugin 2, muita análise em cima de player, tá bom? Vamos lá, pessoal, já fiz esse overview, vamos aí para o que interessa, né? Evolução do tape reading. Para quem assistiu aí meu último webinar, o webinar de semana passada, eu expliquei todas as janelas aqui, né? Então eu expliquei a janela do livro de ofertas, que a Nelogic chama de livro de preços, ou livro de ofertas agrupado, onde todas as ofertas, aqui ó, livro de ofertas, todas as ofertas estão agrupadas por nível de preço. Antes a gente só conseguia ver essa informação, a gente só tinha essa informação aqui na GL, e essa informação do livro de ofertas a gente conseguia colorir apenas 2 grupos de corretora, a corretora que você operava. Você não conseguia destacar lote significativo. Estão vendo esses lotes com destacados retângulo branco, pessoal? Você bate o olho no livro de ofertas e já vê onde tem lote significativo. Você bate o olho no livro de preços, você vê onde tem lote significativo. Você consegue fazer uma coisa muito boa, principalmente nessa terceira fase do mercado, que tem muito robô, você consegue filtrar os lotes. Então eu quero ver um livro de ofertas com ordens acima de 5. Você limpa a maioria dos robôs HFTs. Lote de 10, você limpa muito robô low frequency, que fica ali tomando 500 lotes de 10 em 10. Então você acaba olhando aonde está realmente o lote forte, o lote que pode ter impacto no mercado. Então, cada vez mais, até antes do plugin Tape Reading, a gente já veio evoluindo as ferramentas, né? A nossa parceria junto com a Nelogic começou com o desenvolvimento do Profit Pro. Então, era uma plataforma muito mais focada no perfil de análise técnica, no perfil de análise gráfica, só existia o Profit RT. E aí, em umas reuniões, quando a gente foi apresentado para a Nelogic, o primeiro projeto que a gente entrou junto aí foi o desenvolvimento do Profit Pro. Então, posso dizer aí que sou o pai junto com a mãe, que é a Nelogic, né? Mas vai dar confusão isso aí sempre que eu brinco com o Marcos, né? Quem que é o pai e quem que é a mãe. Filho Nós do desenvolvemos junto. O pai adotivo. Eu lembro que a gente fez, quando começou, era 96 itens ali para começar a desenvolver a plataforma. A gente nem tinha falado do plugin Tape Reading e eles fizeram de forma excepcional. Hoje é a melhor plataforma do mercado. Na verdade, começou com o meu desenvolvimento, não desenvolvimento, né, com os meus relatórios ali, depois o Profit Pro, principalmente com o apoio dessa comunidade aí que é muito intensiva junto à Nelogic, acabou criando vida própria e se desenvolvendo diversas ferramentas, tanto ferramentas aí para outros perfis operacionais, até com melhorias nas próprias funcionalidades de Tape Reading, principalmente no Superdom, ferramentas aí de execução. Então se criou um corpo e eu posso dizer que hoje o Profit Pro, para mim, é a plataforma mais profissional e mais completa do mercado, atendendo aí desde o cara que opera Price Action, opera Fibonacci, opera análise técnica, diversos indicadores, até o cara que opera Tape Reading aí, que quer todas as informações. Então a gente trouxe nessa parceria e a Nelogic, a função da Nelogic como empresa de tecnologia é trazer isso, a tecnologia a favor da evolução, né? A gente vê essa evolução de tecnologia em todos os ramos, né? Antes a gente enviava a carta, depois você enviava o e-mail, depois agora aí você começou a mandar SMS no celular, agora o WhatsApp, já está evoluindo para outros aplicativos colaborativos de diversas coisas. A gente vê no carro, né? Antes era um táxi, agora é o Uber, já estão falando aí em Singapura de Uber sem motorista, coisa que a gente não acreditava. E a gente tem que acompanhar a tecnologia. Se o mercado evolui, se a execução dos institucionais evolui, se diminui o que a gente chama de dinheiro fácil, né? Toda a ineficiência que a gente acha no mercado, para a gente chama de dinheiro fácil. É onde está a veia do ouro ali para você pegar dinheiro. Uma vez que acaba essa veia, você tem que procurar outra mina, quebrar um pouco de pedra, achou a mina, o dinheiro volta. Essa é a função do trader, né? O trader discricionário é realmente cada vez mais buscar a ineficiência e ir atrás
dessa evolução. A gente teve uma evolução também de tape reading no histórico de negócio, lembrando do webinar que eu fiz, né? As duas principais ferramentas, book de ofertas, onde está a intenção dos players, onde eles colocam a ordem, mas se ninguém tiver a decisão de dar o fechado, se ninguém ceder, então tem ordem a 54, ordem a 55. Se ninguém decidir e ceder, comprar 55, o mercado vai ficar 54 com 55. Antes a gente tinha o histórico de negócios aí com horário, quantidade, valor e as corretoras, tá? A gente evoluiu para conseguir marcar, destacar os lotes grandes. Olha como é fácil, pessoal. Você bate o olho nesse histórico aqui, ó. Aqui você tem que perder tempo caçando lote grande. Então, destaque acima de 50 lotes no dólar. Você bateu o olho, você não precisa nem pensar. Instantaneamente, seu cérebro reage a cores, pessoal. Então, você já vê que foi negociado aqui 660 lotes e 65 lotes, tá? E aí você consegue identificar verde, aí as corretoras com principal atuação de institucional estrangeiro, vermelho com atuação de banco, azul claro atuação de pessoa física e aí amarelo atuação de robô, né? Depois, uma grande evolução que a gente fez junto com o Anelogic, até um dos objetivos desse webinar, que é explicar o plugin Tape Reading, mas a gente acabou conversando com o Anelogic e abrindo isso para todos os usuários do Profit Pro. A primeira coisa foi a identificação da agressão, então identificar quem que foi o cara que teve a decisão de comprar, tá? Então, nesse caso aqui, a XP foi a compradora, ela que decidiu comprar, foi o agressor comprador aqui, né, pessoal? Então, vamos pegar uma outra ordem aqui, ó, 4405 aqui. O JP Morgan vendeu 35 lotes a 0,6. Ele teve a decisão de executar esse negócio, então o agressor vendedor, e todas essas ordens aqui, ó, 10 da ICAP, 5XP, 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 5 ICAP, 5XP, essas ordens estavam passivas no book de ofertas. Eles tinham a intenção de comprar, mas o JP Morgan decidiu fechar o negócio. Então ele foi o agressor nesse caso aqui. Tá? E aí tudo começou, o trabalho do plugin Tape Reading, a primeira coisa que a gente fez foi identificar quem foi o agressor. Depois disso, a gente evoluiu para o ordem original, onde a gente consegue agrupar esses negócios numa linha de negócio só. Então você pega mercados que às vezes está muito rápido, um cara executa 300 lotes, vai atualizar mais ou menos umas 10, 15 linhas. E pelas minhas contas, os históricos de negócio nas maiores telas que o pessoal usa, normalmente telas aí de 19 a 24 polegadas, cabe aí 40, 50 linhas de negócio, né? Se você tiver um negócio representando 20 linhas, vai ficar muito rápido essa atualização, você não vai conseguir contar os negócios. Se for para o mercado de ações, que às vezes o cara executa 100 mil e pega diversas ordens de 100 em 100, às vezes a fila toda que cabe na sua tela vai ser uma ordem só. E com essa ordem original fica muito fácil você conseguir agrupar qual foi o negócio. Pô, executaram 100 lotes, executaram 200 lotes, a leitura fica muito mais fácil. E aí depois você quer saber quem que é a contraparte, quem que é o cara que estava passivo no book. Se você está olhando o book ali, você sabe mais ou menos as ordens que tem. Se não tem, basta olhar no histórico de negócios aberto que você vai ter isso claramente. Mas quem realmente faz o mercado mexer, que são os agressores, principalmente os agressores grandes aí, você vai conseguir olhar muito fácil. Tanto que essa aqui é a minha tela principal, eu olho o ordem original hoje, e eu tenho uma tela do lado com o histórico aberto para mim bater o olho e ver quem que é o cara passivo. Então percebam como o mercado veio evoluindo, pessoal. Evoluiu aí de uma leitura simples do histórico, depois a gente conseguiu colorir as corretoras para analisar quem que está atuando, qual que é o tipo de ordem, né? De quem é cada ordem que está enviada para o mercado. A gente conseguiu destacar quais os lotes grandes e conseguiu reconstruir o histórico baseado no agressor. E vai mais além, né? A gente consegue filtrar os lotes aqui. Você consegue colocar um filtro acima de 5 lotes, consegue filtrar a corretora. Dá para trabalhar bastante aí para ter informação
no mercado, tá bom? Com esse histórico mais trabalhado, surgiu outras ferramentas. Veio o Times in Trades, que é o histórico de negócios, a aba saldo de corretoras, tá? A aba saldo aqui, né? Isso aqui eu lembro, pessoal, quando eu comecei em 2008, a gente tinha uma planilha, era uma macro, a gente copiava o histórico no GTS, jogava na planilha, demorava uns 2 minutos para atualizar e dava a posição das corretoras, e a gente sabia quem que era o maior comprador, o maior vendedor no dia, a gente atualizava essa planilha a cada 15 minutos ali, a gente até fazia um rodízio na mesa para ver quem que ia atualizar a planilha, para a gente ir acompanhando, a gente anotando no papel, a Capital está comprada em 5 mil lotes, o Bradesco está vendido em 10 mil lotes, depois a gente via se mudou, e se essa mudança, a gente tinha visto essa mudança. E eu lembro que com essa planilha a gente saía bem na frente dos outros operadores dentro da própria corretora que não acompanhavam isso, tá? A gente analisava a atuação repetitiva do player, né? Não importa ver que a Tullet está vendida em 4.600, importa ver como ela evoluiu essa posição, tá? Como que ela vendeu aqui, ó, no caso da Tullet aqui, ó, azul clarinho. Ela veio numa posição aí até mais ou menos meio-dia, depois de meio-dia, em 1 hora praticamente de mercado, ela saiu de menos 500 lotes para menos 4.600 lotes, ou 4.500 arredondando aqui. Ela vendeu 4.000 lotes em 1 hora. Como que ela vendeu? Como foi o impacto? E a gente já percebe que teve um impacto no preço. Olha aqui, ó, o mercado veio, subiu, ficou parado aí, caiu abruptamente. Quem foi o player que empurrou? Olhando isso aqui nos destaques, claramente a Tullet foi o principal player que impactou essa queda, principalmente o começo da venda da Tullet aqui, ó. Olha como a gente dá para analisar. O mercado estava ali mais ou menos no 34. Imagine que você pegou a queda, você não conseguiu entrar na queda do 35 ali, 34 para o 30. Porque foi onde ela vendeu ali, ou até para o 25. Foi onde ela vendeu os primeiros 2.000 lotes. Mas você está analisando o histórico, está analisando o book, está percebendo que esse player está com lote agressivo, ele está com lote intensivo, então lote recorrente. Aí você fala, pô, ela saiu de 1.000, foi para menos 1.000, foi para menos 2.000. Será que ela vai para menos 3.000? Menos 4.000? Foi o que aconteceu. Você conseguia fazer uma ineficiência de scalping aqui, que é front running player, vender aí mais ou menos, vamos dizer aqui no 25, zerar o mercado no 20 rápido. Nem vou dizer vai zerar no 18, que zerou no 20 rapidinho, zerou no 22, fez um trade rápido aí no mercado, baseado na atuação clara desse player. Então olha que como olhar a ferramenta, como analisar essas informações, não faz você só acertar o trade. O que faz? Aumenta a probabilidade de você estar do lado certo do mercado. Consequentemente, uma vez que você está do lado certo do mercado, os seus resultados são baseados na atuação dos outros players, isso vai ficar muito mais fácil. Depois a gente trouxe aí o Volume at Price, que é uma ferramenta que você consegue olhar o volume por nível de preço. Quem é grafista está acostumado de olhar aquele volume na vertical, né? Então o volume por candle, tá? E a gente recomenda analisar o volume na horizontal por preço. Você consegue ver regiões aí, áreas de valor. Nesse exemplo aqui seria essa região do 4,5, a região do 6, regiões onde tem pouco lote, tá? Então se perder o 580 aqui, o 4,5 que tem 580 lotes, principalmente por ter muito comprador aqui, pode nascer stop, jogar o mercado lá para baixo. Então existe um operacional muito forte em cima do Volume at Price, que a gente chama de Trade Location, que seria o Price Action melhorado, né? O Price Action, análise pura de preço, somado à análise de volume. Só que se você só colocar análise de volume, você está operando o volume, né? Existem técnicas de analisar volume e operar volume. A grande diferença do Tape Reading é operar qual é a direção daquele volume, tá? O direcional do volume. Então no 6 aqui, um volume direcional muito mais vendedor, no 4,5 um volume direcional muito mais comprador. Essa é a grande diferença do Trade Location do Tape Reading. Além de você saber qual nível de preço é importante, você sabe o que aconteceu naquele nível de preço. Tá? Se você clicar no preço, você consegue analisar o histórico, ver o que saiu ali, qual foi aquela briga que teve,
isso facilita bastante, tá bom, pessoal? Então essa foi a grande evolução aí, depois da evolução das ferramentas primárias de tape reading, que são book de ofertas, livro de ofertas e histórico de negócios, a gente passou aí para fazer novas ferramentas aí no histórico de negócios, principalmente, que são saldo de corretor, evolução de player, compradores, vendedores, wallet price, e vem cada vez mais evoluindo, tá bom? Aí, pessoal, falando em planilha, surgiu isso bem antes, né? A gente está falando isso aqui mais ou menos de 2009 para 2010. Eu estava conversando com o Hanna e surgiu a famosa planilha do Hanna, né? Essa foi a origem do plugin Tape Reading, onde a gente fazia análise, tudo começou e o grande gargalo até hoje é a identificação precisa do agressor. Então, conseguir analisar de forma precisa quem foi o cara que agrediu o lote, quem que iniciou, quem que tomou a decisão do lote. Isso aqui é bem complexo, existem várias variáveis aí na mensageria da Bolsa, né? Então você precisa ter acesso à mensageria nativa da Bolsa para conseguir fazer essa análise. Surgiu então aqui a planilha do Hanna, onde basicamente a gente fazia análise da agressão e já fazia análise de alguns indicadores, né? Aqui o saldo da agressão e aqui o acumulado da agressão. Os primórdios da planilha aí a gente identificava de forma clara a agressão e dois indicadores, só que dava muitos indicadores, a gente surfou muito, mercado direcional aí 2010, 2011, 2012, o dólar aí baseado nisso, tá? Estou chegando já no plugin, pessoal, é importante só fazer essa ressalva para vocês, mas mais um slide a gente já está no plugin. Devido às mudanças na Bolsa, a planilha era uma coisa que a gente não queria abrir, né? Era uma coisa que a gente queria que ficasse proprietário nosso, mas teve diversas mudanças na Bolsa, onde a gente foi aí direcionado para fazer uma parceria com um grande player, que precisava abrir vendor, né? Que é ter acesso àquela cotação nativa da Bolsa, precisava ser vendor. A gente acabou fechando uma sociedade aí com a Anelógica, uma parceria com a Anelógica, que fez total sentido, né? O maior player do mercado, onde a gente trabalha com toda a parte de inteligência, eles trabalham com toda a parte de desenvolvimento e administração. E aí surgiu o plugin Tape Reading, que tem alguns balizadores, né? Primeiro, confiabilidade e precisão dos dados. Sem você ter confiança e precisão nos dados, se você pegar o market data de um terceiro, não pegar o market data nativo da Bolsa, você não vai conseguir trabalhar as informações de Tape Reading de forma correta. Se faz necessário o desenvolvimento de um algoritmo proprietário para a identificação do agressor. Por quê? A Bolsa ela não traz o que a gente chama de aggressor side, né? Isso aqui são referências da Bolsa, são documentos oficiais da Bolsa que fala da mensageria nativa. Nos Estados Unidos a gente tem o aggressor side identificado de forma nativa e na Bolsa você vê a descrição aqui, ó. Identificação, se o agressor é comprador ou vendedor, não implementado para uso futuro. Não tem isso aí, então se precisa desenvolver um agressor. Por isso, a dificuldade de outras ferramentas virem no mercado e principalmente de ferramentas estrangeiras que fazem a análise do fluxo de ordens, que fazem essa análise da agressão, conseguir vir para o Brasil. Estou falando de plugins aí para NinjaTrader, para MetaTrader, por isso essa grande diferença. E para a gente, o principal aqui, que a maioria das ferramentas não tratam o histórico da agressão e não compilam a agressão, simplesmente identificam. Então esse aqui é o resumo do plugin Tape Reading junto com a Anelógica. O que a gente começou a fazer, pessoal? Existia um gráfico tradicional, baseado em tempo. Já falei do gráfico de evento, a gente não olha o mercado por tempo, a gente olha o mercado por evento. E aí surgiu o gráfico Tape Reading. O que a gente fez no gráfico Tape Reading, pessoal? A gente pegou toda aquela informação do histórico de negócios, toda aquela identificação que a gente colocou no histórico de negócios e se utilizou da ferramenta gráfica para facilitar o nosso visual. Então a gente consegue, de forma visual, analisar a cada nível de preço quanto foi negociado, quanto teve de agressão, quanto teve de direcional e como está acontecendo os negócios em cada nível de preço. Tá? Então essa é a grande diferença do gráfico Tape Reading.
são dois grandes paradigmas. Primeiro paradigma quebrado, gráfico de tempo, a gente não olha o mercado atemporal, a gente está balizado na perspectiva coletiva dos institucionais e dos principais robôs, que olham o mercado por evento. Isso vocês também podem procurar na internet, artigos acadêmicos. Vocês vão analisar que o mercado ele é balizado por eventos. E o segundo grande paradigma, que o mercado é balizado por tempo. Desculpa, por tempo não. Não é balizado por preço. O mercado é balizado por consumo de liquidez. Então a gente olha um mercado, olha um gráfico balizado por consumo de liquidez, e o consumo de liquidez é executado aí por agressão. Qual que é a diferença aí do gráfico tape reading e do book de histórico de negócios? Não existe uma competição, eles são complementares, pessoal. A gente continua fazendo a leitura do mercado no book de ofertas e no histórico de negócios, mas a gente usa o gráfico tape reading para compilação das informações que estão saindo aqui no histórico de negócio. Está vindo muita informação baseada no book agora na fase 2, mas muito a gente olha baseado no histórico. Então se reflete o que foi negociado, por exemplo, aqui no 7.5, na região aqui do 7.5, tomaram 40 lotes, antes tomaram 100 lotes, como foi negociado, qual foi o acúmulo em cada nível de preço. Tá? Então não existe... Aqui não é versus, eles são complementares, é uma ferramenta complementar. Você precisa saber ler o mercado. A gente não ensina leitura somente de setup, leitura somente de sinal. Muitos traders nos procuram para ter acesso ao plugin Tape Reading, porque ele quer ler esse sinal. Pô, deu um fator sequencial aqui, o que é isso? Agressões sequenciais, tá bom? E sempre anterior maior que a outra, então aqui deu dois fatores sequenciais, o que impulsionou essa alta. Aqui deu um fator exaustão, diminuiu a agressão. Tomaram 100, tomaram 40, não tomaram nada. Possível sinal de exaustão e reversão do mercado. E não reversão do movimento, mas reversão do mercado. Só que a gente não explica isso, pessoal. O que a gente explica é vocês lerem o mercado. Se o cara não tiver a noção, o entendimento de leitura de mercado, o sinal vai dar errado, porque outra coisa pode ter acontecido com maior valor que aquilo, ele vai acabar perdendo dinheiro da mesma forma que perde dinheiro com diversos indicadores. Tá? Então, o grande objetivo do gráfico Tape Reading aqui é conseguir compilar essa informação por nível de preço, principalmente você conseguir lembrar das coisas. Né? Uma vez que é muito rápida essa atualização, você bate o olho aqui, você lê a história do mercado pelos candles, que é isso que todos os grafistas olham o gráfico, né? O gráfico reflete a história do mercado, só que você consegue analisar como essa história aconteceu. Né? Então, olha aqui, são dois gráficos do mesmo tamanho, a princípio dois gráficos iguais, para quem está vendo esse gráfico fechado. A gente, com o gráfico Tape Reading, a gente trouxe um zoom a mais, e você consegue quebrar aquele paradigma que todos os movimentos são iguais, que todos os marobosos são iguais, né? Os players são diferentes. A intensidade e o histórico de negociação é diferente, tá? Então você precisa analisar isso aí para conseguir tomar uma decisão mais acertada. E quais são os pilares do plugin Tape Reading, pessoal? Primeiro pilar, compilar toda essa informação, compilar toda essa agressão, visualizar e alertar. Então é isso que a gente busca aqui. Primeiro pilar, compilar por nível de preço todos os negócios que estão acontecendo no histórico. Você consegue rápido olhar para qual lado o mercado está pendendo. Então, vermelho aqui, executaram 255 lotes na venda e compraram 45 lotes aí do vendedor. Então, negociou 255 na venda, 45 na compra. Você bate o olho rápido e consegue analisar aonde está executando mais lotes. Nesse exemplo aqui, qual foi o maior lote executado? Na venda, bateram 255. Continuou o mercado caindo, qual foi o maior lote? O que impulsionou essa queda aqui? 290. Depois, o que impulsionou? 120. Conseguem que é muito rápido, muito claro, você analisar a direção do mercado, diferenciando qual o direcional do volume, para que lado que o volume foi negociado. Então, compilar essa informação é um dos grandes diferenciais. Depois, visualizar.
a gente consegue visualizar os movimentos, a gente consegue visualizar de forma muito clara qual é o acumulado da agressão. Então percebam que nesse dia aqui, ó, o acumulado, a soma de todos esses negócios dentro do candle, então a gente pega o que agrediram na venda, desculpa, o que agrediram na compra, menos o que agrediram na venda. Compraram 200, venderam 100, saldo 100 positivo, acumula o saldo do dia. Então qual que é o grande direcional do dia? Qual que é o saldo por candle? Então você consegue analisar, visualizar aí via indicadores e via alertas sonoros, né, ou indicadores, indicadores visuais aí, o que está acontecendo. Tá, então, indicadores aqui, tanto com o gráfico de tape aberto, quanto com o gráfico fechado, você consegue analisar a direção do mercado. Isso aqui vem a complementar muito a análise gráfica aí, né? Você está analisando um rompimento. Vamos pegar esse rompimento aqui, ó. Então, vocês colocarem aí no 75, 80, então uma região que foi a máxima do dia, o mercado explodiu, subiu mais praticamente 20 pontos. Olha o que aconteceu com o acumulado da agressão. Saiu de praticamente 2.000 positivo para 10.000 positivo. Olha como faz sentido olhar o acumulado da agressão, juntar com outras técnicas, tá bom? E a gente também tem diversos alertas visuais e alertas sonoros, né? O que é alertas visuais? A gente tem, vou falar de diversos alertas que a gente tem no gráfico aqui. Alguns exemplos aqui. A gente tem o alerta de exaustão. O que é esse alerta de exaustão, pessoal? Ele mostra para a gente quando o mercado foi cansando, tá? Então, o mercado abriu aqui, tomaram 855, 550, 470, 50 e 10. Ou seja, teve uma exaustão. Diminuiu a vontade, a intenção, a decisão daquele player comprar. Consequentemente, pode ser um bom sinal de entrada. Olha o que aconteceu com o mercado. Abriu, subiu, com sinal de exaustão e o mercado caiu. Um outro sinal que teve aqui, um sinal de sequencial de venda, que a gente chama de fator sequencial de venda. Então, tomaram 10, bateram 85, tomaram 50, bateram 215, alertou um sinal. Então aqui, dois sinais claros, um sinal de exaustão e um sinal de sequência de agressão. Outro sinal que a gente tem aqui é um sinal de quantidade negociada, tá? Quanto teve de agressão? Aqui acima de 1.000 lotes, consegue colocar um alerta para identificar regiões de grande volume. Outro sinal de exaustão, um fator sequencial. Então o mercado caiu, tá? Abriu aqui, bateram 215, tomaram 185, bateram 35, aí tomaram 160, tomaram 115, não bateram nada, tomaram 40, não bateram nada, tomaram 75, não bateram nada. Um sinal de fator sequencial. Possivelmente, para quem está analisando o mercado, esse mercado tende a subir. Vai subir muito e romper isso aqui? Não sei. Mas aqui um grande sinal de fator sequencial. Agressões na sequência. Tá bom, pessoal? Agressões na sequência maiores que a agressão na venda. Então, ó, 160 para 35, 115 para 0, 40 para 0, 75 para 0. Se você tem um fator sequencial, ele gera um sinal. E todos esses sinais, esses alertas visuais, você consegue colocar alertas ou alarmes sonoros. Então, a hora que tiver um fator sequencial, você consegue colocar um alerta sonoro, que ele sobe um pop-up ou dispara para você. Pode ser um bip, uma campainha, ou no caso que eu gosto, a Tenelogica colocou uma função agora para você narrar sua voz, eu coloco a minha voz. Fator sequencial de compra, fator sequencial de venda, fator boletada, acúmulo da agressão maior que 5.000. Outro alerta que eu gosto bastante, pessoal, alarme sonoro, é o ordem original. Como eu sei o tamanho médio que impacta o dólar, eu coloco um alerta, por exemplo, um alerta de ordem original, toda vez que tiver uma ordem original acima de 50 lotes, eu posso colocar um alerta acima de 100 lotes. Então, no meu caso, eu uso jargões do mercado, né? Bateram 100 lotes. Eu sei que teve uma negociação, uma agressão de venda de 100 lotes. Bateram 200 lotes. Eu sei que teve uma agressão de venda de 200 lotes.
tomaram 500 lotes. Eu sei que teve uma agressão de compra de 500 lotes. Isso, pessoal, me trouxe uma junção muito boa, principalmente para melhorar a minha eficiência operacional, que a gente começou a juntar os nossos sentidos. A gente tem um sentido visual, que a gente está olhando o mercado, e a gente tem um sentido aí sonoro, de audição. Muito mais fácil de consolidar a informação quando você vê e quando você escuta. Tá? E era isso que acontecia no pregão. A tomada de decisão lá embaixo era você escutar a gritaria e olhar quem são as pessoas que estavam executando. Muitos traders antigos, principalmente os scalpers antigos, estão usando essa ferramenta porque trouxe para ele essas duas funcionalidades. Visualizar o que realmente importa e alertar de forma sonora o que realmente importa. Então você pode colocar alertas, por exemplo, o Itaú é um player forte no índice, toda vez que ele entrar com uma ordem maior que 25, você toca um alerta. Toda vez que a Ativa entrar com uma ordem maior que 200 lotes no dólar, você alerta. Isso você consegue trazer aquela questão de descrição, aquela questão de inteligência. Os robôs usam inteligência artificial, a gente usa a nossa inteligência de análise de mercado, a nossa habilidade analítica para analisar o que está acontecendo no mercado e que informação é importante para melhorar a nossa probabilidade de acerto. É muito melhor entrar vendendo com um player forte. Você está vendido em índice e o Itaú começou a vender, vale a pena segurar porque você tem um player na mesma direção que você, o que a gente chama de player parceiro. Tá? Então aqui, alarmes, diversos alarmes, pessoal. Alarme de ordem original, alarme de presença de player, alarme para todos os indicadores de tape reading, tá? Que a gente fala aí para vocês. A gente tem o saldo da agressão, o acúmulo da agressão. O objetivo, pessoal, principalmente desse webinário aqui, é dar um overview para vocês, tá? É dar um overview do que a gente tem no tape reading, para vocês entenderem da onde veio o plugin, como o plugin funcionou, e a gente tem para vocês testarem aí 9 dias do plugin. Eu vou falar no final do webinário como que vocês podem realizar esse teste, mas para ver realmente na prática como essas funções, como essa leitura pode te ajudar no seu operacional. E a gente conseguiu uma novidade junto com a Nelogica do teste do ano passado. A gente normalmente libera esse teste 1 ou 2 vezes por ano, que uma vez pegando o teste do plugin, você tem acesso ao simulador, que é um simulador realístico aí que a gente desenvolveu também junto com a Nelogica, era uma necessidade que a gente tinha junto com nossos alunos, de você conseguir treinar no mercado simulado. Né? E o que eu recomendo para todo mundo é ter o simulador na plataforma. Só pode para o mercado real quem tiver mérito de ganhar dinheiro no simulador. Então você bate suas metas lá no simulador, a gente tem um plano de desenvolvimento, você bate suas metas, com mérito, você vai galgando maiores degraus financeiros e aumentando o seu lote. Eu digo que o simulador é uma boia aí de salvação para diversos traders que estão perdendo dinheiro, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem aqui, falando agora um pouco de player, é a evolução no tempo. Então você consegue olhar graficamente como que a Tullet montou essa posição, como que o BTG montou essa posição. Isso fica muito claro graficamente. A gente tem uma novidade, né, que essa é uma grande mudança do mercado, que é o saldo das corretoras, só que a gente tem a coluna tape reading, onde você consegue dar direção para esse volume. Então, beleza, você sabe que a Tullet está comprada em 7.080 lotes. Quanto desses lotes aqui, desse saldo, quanto foi a agressão na compra, quanto foi a agressão na venda? Qual é a agressão líquida dela? Então, quantos desses lotes aqui, desses 7.000 lotes, quantos ela agrediu, ela tomou a decisão, e quantos lotes ela estava com o lote pendurado? Vê que no caso da Tullet, essa informação aqui não muda tanto. Olha no caso da HSBC, segundo maior comprador do dia, ele quase não apareceu no book. Para quem olha só book, não pegou esse cara. Mas para quem olha o mercado, olhando o book histórico, conseguiu ver que ele ficou penduradinho ali, quietinho, levando do mercado. E o BS, nesse caso aqui, ó, como a participação dele é discrepante, né? Ele está posicionado, vendido em 4.600 lotes, só que ele negociou agredindo na compra e na venda em mais de 80.000 lotes. Tá? E do saldo dele, o saldo da agressão líquida é
4.500 lotes, então muito mais ativo, então um player que agride muito mais do que um player que fica pendurado na tela. E isso abriu nossa mente, pessoal, para análise de player. Abriu nossa mente, a gente começou a falar, não, o mercado é outro, principalmente isso aqui surgiu, essa análise de player surgiu, por quê, pessoal? Por dois grandes motivos. Primeiro, a gente dá direcional para o volume, lembra que tape reading é analisar a direção do volume, então é uma evolução. Price action analisa preço, análise de volume analisa quanto de volume tem naquele preço, análise direcional ou tape reading analisa a direção daquele volume, agressão na compra, agressão na venda. Esse foi o primeiro, analisar o direcional. E a segunda grande análise foi baseado nas mudanças do mercado. Por isso que eu expliquei para vocês, pode parecer um pouco de historinha depois que assiste o webinar, pô, para que o Antunes está contando que o mercado, primeira fase, segunda fase, terceira fase, para explicar para vocês da onde surgiu a análise do passivo. Antes a gente só analisava a agressão, pessoal, identificamos a agressão, o core era na agressão, o cara agrediu, vai atrás, é lote recorrente, vai atrás mais forte ainda, só que o mercado começou a reagir a isso, não só a nossa atuação, mas principalmente a atuação aí dos robôs predatórios, eles começaram a mudar. Em vez de o cara colocar 500 lotes, voltando no webinar do começo, tudo que a gente faz começo, meio e fim, né, pessoal, para abrir a mente de vocês aí, ele pega aquela ordem parente, aquela ordem pai e manda 10 ordens de 50, 5 ordens aí de 100, e isso começou a mudar o mercado e muitos players, como o caso do HSBC, fazendo o mercado andar, só que passivo, pessoal. É o que a gente chama aí do cara engordando o porco. O cara compra a 18 mil lotes. Ele compra a 17 mil lotes. Ele compra a 16 mais 1.000 lotes. Está com 3 mil lotes. Depois, ele começa a comprar de novo, só que em vez de agredir, ele percebeu que já comprou o lote que ele queria. Ele está comprado em 3 mil lotes, agora ele vai para 10 mil lotes. Aí ele começa a comprar a 18, fica pendurado no 18, esperando o mercado agredir ele. Tomaram para cima, ele pendura no 19. Leva mais lote. E aí ele puxa o mercado, porque ele está com uma posição de 3, 4 mil lotes e engordou o porco, ele comprou barato. Agora ele só vai pôr pressão no mercado. Quer que o mercado caia, tem que ter fluxo real para mais forte que o meu aqui. 2, 3 mil lotes, ele só vai puxando o mercado e monta a posição dele no passivo, de forma passiva. Então essa é a grande mudança que a gente teve no mercado, pessoal. A agressão perder um pouco de espaço para o passivo. Então, antes era 90% agressão. Hoje, 70% agressão, 30% passivo. E isso vem mudando. Como isso vem mudando, a gente também vem se adaptando e analisando como que o player vem atuando, tá? Você consegue analisar no plugin Tape Reading como que foi a atuação do player. Então, como foi a evolução do saldo dele, a evolução do preço médio dele, a evolução das ordens agredidas e das ordens passivas, tá? Então, isso muito mais para estudo, né, pessoal? Uma ferramenta de estudo, lembrando que muito do nosso operacional é baseado em gravação de tela e em gravação do mercado, em análise do histórico. Então, o nosso operacional não acaba só quando a gente está operando. A grande evolução, essa curva de aprendizado, ela é reduzida porque a gente recomenda e a gente faz um estudo muito preciso do mercado, muito intenso do mercado. Tá? E essa é a grande função do plugin Tape Reading. Antes, até a nossa planilha, quando a gente tinha a planilha com o HANA, a gente só conseguia analisar ali o que tinha acontecido no mercado naquele dia, não tinha histórico. Agora a gente tem histórico, mais de 2 anos de histórico. Você consegue analisar qual que é a atuação do player, como esse player está atuando, como que o mercado reagiu, quanto de acúmulo da agressão é necessário para fazer um movimento grande, o que 5 mil lotes acumulados no dia representam de movimentação no dólar, o que 10 mil lotes representam, o que 1.000 lotes em cada candle, em cada variação de 8 Ps representam no mercado, quanto de aposta faz o mercado andar a 100 pontos, quanto de aposta faz o mercado andar a 20 pontos, tá? Então, esse estudo foi uma das grandes funções também do plugin Tape Reading, que eu nem coloquei como pilar, é mais como benefício de a gente conseguir estudar o que aconteceu e aí tomar uma decisão muito melhor. Nosso objetivo é
4 coisas: estudo, prática, revisão e visualização. Esse, para mim, é o caminho de sucesso, quando você sabe fazer tudo isso de forma correta, quando você tem um roteiro para fazer tudo isso. Tá? E você também consegue fazer, além da evolução do player, a análise do player, né? Para que lado que está cada agressão, para que lado que está cada coisa, como que ele trabalhou. Com isso, pessoal, surgiu a necessidade de a gente ir além, de a gente desenvolver o que a gente chamou de plugin Tape Reading 2.0, onde a gente pegou todo esse histórico de 2 anos, toda essa análise de mercado, todo esse estudo, e além de identificar de forma precisa o agressor, o direcional do volume, a gente consegue agora reconhecer o padrão de atuação dos institucionais, o padrão de atuação dos robôs. Então a gente tem alertas hoje, que vai ser o objetivo do próximo webinário, da próxima terça-feira, dessa série especial aí, com o Hannah, explicando o plugin Tape Read 2.0, onde a gente consegue fazer uma análise precisa da atuação do player. A gente consegue analisar que tipo de robô aquele player ligou. Tá? Então, para isso, vocês vão ter uma introdução aí de quem são os tipos de player. Tem uma palestra no nosso canal do YouTube, como rastrear e tirar proveito das grandes ordens institucionais, onde o Hannah explica o que é TWAP, o que é VWAP. Muitas pessoas olham o VWAP, acompanham o VWAP e nem sabem o que é. Então, existem robôs que operam através de TWAP, robôs que operam através de VWAP. Então, TWAP, ordens no tempo, VWAP, volume, POV, volume, Implementation Shortfall, que é um outro operacional que é muito usado para robô e alguns outros robôs, que a gente consegue alertar de forma antecipada que o Itaú está comprando através de um VWAP Petrobras de forma atípica. E que aquele papel aquela atuação pode ter tal impacto. Que ele está piorando os lotes, que ele está querendo comprar, ele está impactando o preço. Tá? Então essa análise não proporcionou abrir a mente, olhar o mercado de ações, olhar o mercado de opções, olhar o mercado de índice. Tá? A atuação desses players, como é um mercado muito direcional, o dólar é um mercado um pouco errático, né, pessoal? Então tem algumas funções que ali no plugin 2.0 você não consegue analisar tanto, outras que fazem muito sentido e que são diferencial, principalmente a questão do cara piorar a ordem e tal, mas no mercado de ações, opções e índice, por ser um mercado direcional, tá? Mercado de DI, por ser um mercado direcional, você consegue tirar muito proveito desses robôs recorrentes, né? O cara liga um robô 10 horas da manhã, carrega o robô até 1 da tarde, de forma ali tranquila, você consegue analisar, principalmente aqui, pessoal, na evolução do tempo, nesse caso aqui é o dólar, então um pouco mais errático, mas você pega em ações, ele começa às 10 horas da manhã e vem numa linha reta a tomar 1 milhão de Petro, vem em linha reta tomar 2 milhões de BMF, e quando você consegue identificar isso na origem, ou próximo à origem, isso te traz uma vantagem, mas uma vantagem muito grande de você conseguir operar em cima da atuação desses players, tá bom?